Agora aqui, Betinho, a gente tem que ter um compromisso com todos que estão nos assistindo, né? Então a gente tem gente nos assistindo que tem acesso à ressonância, a ultrassom com ultra especialista, mas a gente tem muita gente nos assistindo que não tem acesso a esses exames. Então, assim, quando a gente fala da parte clínica, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas aqui, para as mulheres, para os parentes das mulheres que estão nos assistindo, assim, quais são os sintomas? Porque a gente falou da dor, mas tem características diferentes da dor, né? Que tipo de dor é? Porque uma dor menstrual simples, todas vão ter. Mas quais são as características da dor que a paciente diz, opa, eu tenho que falar com o meu médico, será que não é endometriose? E outra, tá linkado com essa pergunta. Quando a gente fala que a endometriose acomete a pelve, quais são os órgãos que a endometriose pode acometer? E aí a gente fala dos sintomas de acordo com o órgão. Eu acho que esse é um ponto muito importante Ponto-chave, nesse né? podcast. Quando Perfeito. suspeitar, né? Quando que eu devo suspeitar aqui? Qual o sinal de alerta que eu tenho que falar? Não, acho que vale levantar essa possibilidade. claro. Fantástico. Até porque a clínica é soberana, né? Então, exatamente. Perfeito, é um excelente ponto. Vamos categorizar aí para a gente esclarecer bastante. Eu sugiro a gente começar pelos órgãos, né? O que pode acometer os órgãos. Vamos fazer o seguinte, olha, até a gente, o atraso no diagnóstico é muito importante, por quê? Porque o sintoma não está diretamente relacionado com o órgão. Então, eu posso ter uma endometriose de bexiga e não ter sintoma urinário nenhum. Aliás, a endometriose vesical, ela dá sintomas raramente menos de 5%. Então, a disúria, né, que é a dor para urinar, né, a hematúria, que é o sangue na urina, é a mulher que tem um nódulo de bexiga, de endometriose na bexiga, ela raramente vai ter esses sintomas. É quando está muito avançado. É só quando tá o nódulo é muito grande, quando está muito avançado. Então, vamos categorizar para a gente chegar no nosso objetivo final. Os sintomas clássicos. Cólica menstrual incapacitante. O que é uma cólica menstrual incapacitante? É aquela que impede você de fazer as atividades normais. Acordei hoje, ia para a academia, não consigo. Acordei hoje, fui pegar o ônibus, não consegui. Acordei hoje, fui para a escola fazer educação física, adolescente, e não consegui. Perdi o vestibular. Perdi. Eu já vi meninas perderem o vestibular por causa de cólica incapacitante. É real. Então, esta cólica é um sinal de alerta, né? Outra coisa, dor na relação sexual. Sempre tivemos na mesma posição, agora eu já não consigo mais. Agora eu até tomo um remedinho antes, quando eu penso que vai acontecer, porque eu não consigo mais, porque eu tenho dor. Então, esse padrão mudou. Tinha relação e agora eu não... essa posição que eu tinha, agora eu não consigo mais. Então, a cólica incapacitante, a dor na relação sexual, às vezes a irregularidade menstrual, nem sempre um sintoma de endometriose, né? Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar, a adolescente, ela tem sintomas diferentes, às vezes, da mulher adulta. Precisa prestar muita atenção nas adolescentes, porque 60% da endometriose começa abaixo dos 20 anos. A menina já tem manifestação. E elas, às vezes, são subvalorizadas, porque, às vezes, o adolescente ele tem uma característica de intensificar um pouquinho os sintomas, as atitudes, pela própria adolescência. Então, a gente precisa estar sempre de olho, porque elas têm sintomatologia, às vezes, diferentes. As meninas, as adolescentes, têm mais sintomas intestinais do que a mulher adulta. Sim. Relacionados com endometriose. Então, às vezes, ela tem mais cólica intestinal, às vezes, ela oscila entre diarreia e obstipação. É importante ter esse raciocínio e esse olhar para a adolescente, né? A mulher adulta, não. Geralmente, a mulher é um pouco obstipada e, às vezes, ela não muda esse padrão. Ou, durante a menstruação, ela pode mudar o padrão. Também é uma pergunta legal de se fazer para o paciente. É bom ficar de olho. E, também, durante a menstruação, perguntar se ela tem dor para urinar. Também é uma chance de diagnosticar, talvez, a endometriose vesical. São sintomas cíclicos, né? Sintomas cíclicos, né? Apesar da endometriose dar uma dor acíclica, que é aquela dor full time, né? A dor cíclica é aquela dor que só vem na menstruação. E a dor da endometriose, ela é acíclica. Ela dá o tempo todo. Constante, né? A gente precisa ressaltar também que ainda hoje
Olha, você falou, tem pacientes ouvindo, mulheres ouvindo, que às vezes não tem assistência a esse plano de saúde. Eu trabalho na Santa Casa de São Paulo há 28 anos. Não pode começar a falar de ano aqui não, né? Porque senão a gente vai se entregando. Mas nesse ambulatório de endometriose e cirurgia minimamente invasiva. E nós temos agora um aluno meu fez um estudo de PIBIC, iniciação científica, né? Um aluno do 5º ano, e nessas mulheres e na sintomatologia, que eu falei, vamos fazer um estudo epidemiológico para a gente entender o perfil dessa mulher aqui atual. E você acredita... Inclusive estudo epidemiológico no Brasil, né? Sim. Porque a gente vê estudos epidemiológicos fora, mas... Pode ser completamente diferente da nossa realidade, né? Eu diria até de estados. Sim, porque nós temos vários países dentro do próprio Brasil, né? Sim, com certeza. A gente fala tropicalizar, né? As incidências. E você sabe que eu fiquei um pouco decepcionada ainda com a nossa condição. Porque ainda o atraso no diagnóstico é de 9 anos. É muita coisa. Há muitos anos, desde 1985, 92, 95, tem uma publicação, em 1995, que o atraso no diagnóstico era de 7 a 10 anos. E até nós estamos ainda aqui com 9 anos. E isso no nosso ambulatório, que é direcionado para a endometriose. Então, é muito importante ressaltar, lá no nosso serviço, na Santa Casa, a gente tem ainda muito atraso, recebe pacientes com exames e atraso e diagnóstico, mas a gente ainda tem um atraso. Por quê? Porque a nossa população não tem acesso a exames. E o exame que se consegue fazer, às vezes, é um ultrassom transvaginal simples. Sim. Mas dividindo a sintomatologia cólica menstrual incapacitante, dor na relação sexual, mas muitas adolescentes ainda não têm relação sexual. Então, você perde essa queixa. Aí tem que valorizar as queixas intestinais, as queixas no período menstrual e valorizar aí, eu acho que o estado emocional. Sempre que um paciente vem me procurar, a última coisa que eu falo para ela é assim, você já fez terapia? Você faz terapia? Procura um psicólogo. Porque se ela quisesse procurar um psicólogo, ela teria ido no psicólogo e não no ginecologista. Sim. Então, eu sempre procuro conversar com ela bastante sobre a rotina, sobre a vida, sobre os hábitos, que é uma forma de eu entender um pouco a vida dela. É só nesse entendimento que a gente vai conseguir ajudar a paciente que tem endometriose. Eu acho que tinha que ter psicologia dentro da residência de ginecologia, com viu, Betinha? Porque o ginecologista, certeza. Ele é um psicólogo também, não tenha dúvida disso. 20 minutos da minha consulta é psicologia. É isso aí. Psicologia, eu marco de 1 hora, mas 20 minutos quase e eu tenho que interromper. O ser humano que está ali na frente, né? Mas eu senão diria você não faz que, diagnóstico. Você sabe que eu diria assim, que na verdade essa cadeira psicóloga ela não tinha que ser da ginecologia, ela tinha que ser de quase todas as especialidades. Eu acho que a gente está conversando literalmente, entre aspas, da médica da mulher com o médico do homem. E a frase dela agora, fala assim, não, porque são 20 minutos tentando entender, porra, você descreveu o nosso atendimento. Porque a gente trata também relação sexual, paciente que está às vezes nervoso, está com parceira nova, está com parceira antiga, ele teve algum problema, então a gente tem que literalmente entrar na mente da pessoa, entender o que está acontecendo ali, e a gente vê o tanto que o comportamento, o tanto que a cabeça, ela influencia nas atividades do paciente. É muito interessante. E eu costumo dizer exatamente isso, que eu diria que quase 50%, 40%, 50% das nossas consultas, elas têm um fundo psicológico. É um bate-papo, é escutar o que o paciente tem para falar. Coisas que, poxa, doutor, eu fui lá no médico, ele nem olhou na minha cara, aquelas coisas. Às vezes você simplesmente dá atenção. E eu falei isso no nosso primeiro episódio aqui, é quando você dá atenção, você escuta ele, você é capaz, às vezes, de num bate-papo, dar o principal remédio que ele precisa e entender a dor dele. Então, isso é muito legal. E você falou exatamente o que a gente discutiu lá no começo, que é humanizar. E não existe atender paciente em nenhuma especialidade se você não humanizar o seu atendimento, se você não escutar. E a endometriose entra no padrão dor crônica. Sim. Então, assim... eu sou casado com uma psiquiatra, então ela vê dor crônica
leva a ansiedade e a depressão. 100%. E a gente entra na coisa do ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro. Então, assim, exatamente. na realidade, não é que a endometriose leva a ansiedade e a depressão, e a gente tem a dúvida também se as pacientes ansiosas ou depressivas, né, que têm os sintomas emocionais, elas têm uma maior tendência à endometriose. Isso. Eu acho que é quando as duas coisas acontecem juntas, é a pior combinação. Paciente que tem endometriose com dor crônica e, além disso, tenha algum fundo de ansiedade ou depressão. Aí, quando essas duas coisas acontecem, realmente, eu acho que é a paciente que vai merecer um maior cuidado, tanto do ponto de vista orgânico quanto emocional. A gente tem uma resposta, sim. Nós publicamos um artigo do nosso ambulatório, das nossas pacientes, da fila esperando para operar. Ou seja, todas as mulheres com endometriose profunda, com comprometimento intestinal. A nossa fila lá é por insumos, né? Não ter os insumos para cirurgia intestinal, que é o mais, os insumos mais caros, seriam assim. Então, nós pegamos estas mulheres já diagnosticadas com endometriose, já na fila, esperando, e fizemos os questionários de psicologia e psiquiatria de ansiedade e depressão. E nestas pacientes foi que nós encontramos que elas têm 90,3% de ansiedade e 87,5% de depressão. É muito alto, né? É muito alto. É muito alto. É muito alto. Aí você... É frustrante, é muito alto. Né? Então, assim, o que você fica? Querendo acabar com aquela fila, querendo resolver o problema da paciente, né?